a gente sabe que atinge mais ou menos 15 a 20% da população. Então, de cada 6, de cada 5 pessoas, uma vai ter dificuldade para ter filhos. E existe uma ideia que engravidar é super fácil, né? Que é muito prático, mas nem sempre é assim. Não. Nem sempre é assim. Então, é essa porcentagem que traz pra gente essa preocupação. Se for pensar uma a cada 5 pessoas, 20% da população... É um número bem expressivo, né? É um número bem expressivo, é muita gente. Mais ou menos 30% dos problemas são femininos, 30% são do homem e 40% são dos dois. Então o homem ele contribui de maneira igualitária nas causas da fertilidade. Então o problema de jeito nenhum é só feminino. A gente sempre tem que investigar o casal e encontrar onde pode estar o problema. Bem-vindo a mais um episódio do TelaCast, podcast oficial do Portal Tela. Eu sou Juliana Dariva e hoje nós vamos falar sobre fé, ciência e os desafios de quem busca ter um filho. E se você está chegando agora, aproveita para se inscrever no nosso canal no YouTube e também vou deixar o QR Code aqui, é só apontar a câmera do seu celular. Lá você acompanha no nosso Instagram os principais cortes das nossas entrevistas e, é claro, você não pode ficar de fora, tem muito material bacana que está viralizando. E o sonho de ter filho parece natural para muita gente, mas nem sempre é assim. Para esclarecer todas as nossas dúvidas a respeito desse assunto delicado, nós vamos falar com o Dr. Fernando Prado, médico especialista em reprodução humana, com mais de 20 anos de experiência na área. Ele é CEO da Neovita, coordenador do curso de pós-graduação da Embriológica. Dr. Fernando, seja muito bem-vindo ao TelaCast. Obrigado, Ju, pelo convite. Vai ser um prazer compartilhar essas informações aqui com você e com toda a sua audiência, com todo o seu público. E, sem dúvida, é um assunto muito interessante. Então, assiste aí que vocês vão gostar. Doutor Fernando, para a gente começar já com um assunto bem delicado, né? A infertilidade, ela é ainda considerada um tabu aqui no Brasil? Não só no Brasil, mas eu acho que no mundo todo. E aí é muito difícil a gente saber por que é esse tabu tão grande, embora tenha melhorado com o tempo. Hoje já é bem menos tabu do que foi antes. Mas se você prestar atenção, até as clínicas de fertilidade não tem muito placa, que é uma clínica de reprodução. Eu acho que as pessoas associam muito infertilidade com uma incapacidade, com até impotência às vezes. E que a gente sabe que não, a gente tem certeza, né? Não nem sabe, a gente não tem certeza que não é nada disso. É uma condição muito comum, está presente em muitas pessoas. Certamente vocês aí conhecem alguém que tem dificuldade para engravidar. A gente sabe que atinge mais ou menos 15 a 20% da população. Então, de cada 6, de cada 5 pessoas, uma vai ter dificuldade para ter filhos. E aí a gente está aqui para isso, para ajudar quem precisa. E existe uma ideia que engravidar é super fácil, né? Que é muito prático, mas nem sempre é assim. Não. Nem sempre é assim. Então, é essa porcentagem que traz para a gente essa preocupação. Se for pensar uma a cada 5 pessoas, 20% da população... É um número bem expressivo, né? É um número bem expressivo, é muita gente. E aí, o que você recomenda, assim, qual é o processo natural? Por exemplo, o casal casou e vai tentando por quantos meses, assim, que é o ideal, aí já acende o sinal de alerta para procurar ajuda? A gente tem alguns pontos de corte. Uhum. O mais importante de todos os fatores é a idade da mulher. E isso é o que define a chance, o resultado, o quanto vai ser fácil ou difícil a gente chegar na gravidez. Então, 35 anos é um momento importante. Depois a gente aprofunda por que 35 anos. Mas o que diz a norma da Organização Mundial de Saúde? Quando o casal está tentando engravidar e não consegue a gravidez depois de 1 ano, quando a mulher tem menos que 35 anos, aí é hora de procurar um especialista. Agora, se a mulher tem mais que 35 anos, aí a gente não espera 1 ano não, a gente espera 6 meses no máximo, justamente porque a idade vai diminuindo a chance. Então, esses são os pontos. Se tem menos que 35 anos, pode esperar até 1 ano tentando. Se tem mais de 35 anos, são 6 meses só. E o que aparece mais no consultório? É culpa, frustração? A gente vê de tudo. E culpa realmente é um dos sentimentos mais pesados que a gente tem.
E é uma das coisas que eu sempre digo, né? Não é culpa sua, não é culpa de ninguém. Muita gente fica se questionando, por que que eu demorei tanto? Se eu tivesse pensado nisso antes, se eu tivesse procurado um especialista, um tratamento mais cedo, quando eu era mais nova, ou mais novo também, né? No caso masculino. E não é culpa da pessoa, tudo tem um momento certo, tem um momento adequado da vida. Então, de repente, mais cedo você não tinha estrutura profissional, pessoal, não tinha um relacionamento estável, não era o momento para você ter uma família. E se tudo levou para ser naquele momento e a dificuldade chegou, a gente tem que fazer de tudo para resolver aquele problema. Mas não fica levando esse sentimento de culpa para frente, não vale a pena, não é isso que vai resolver. Doutor, as mulheres são as que mais se sentem culpadas nesse caso, né? E não necessariamente o problema está com a mulher, né? Não, pelo contrário também. Se a gente for ver as causas da fertilidade, mais ou menos 30% dos problemas são femininos, 30% são do homem e 40% são dos dois. Então o homem ele contribui de maneira igualitária nas causas da fertilidade. Então o problema de jeito nenhum é só feminino. A gente sempre tem que investigar o casal e encontrar onde pode estar o problema. Mas esse peso acaba ficando mais para a mulher, até para uma questão social, uma questão até religiosa, às vezes, que não tem nenhum sentido, porque não tem nada disso na Bíblia em nenhum lugar, e de que a mulher é que tem que prover a gravidez e tudo aquilo. Sim, sem dúvida, a mulher é o organismo onde tudo vai acontecer, é o útero, o corpo onde tudo vai se desenvolver, mas sem a contribuição masculina de estar ali não só fornecendo material genético, mas de dar também a estrutura para aquela construção de família, não vai acontecer. Então é muito importante ter a figura masculina presente ali no dia a dia e dando apoio e depois, né? Porque não é só a gravidez que está acontecendo. A gente vai ter uma família, é isso que a gente tem que lembrar sempre. E a infertilidade masculina, ela é um tabu muito maior, né, doutor? Nem todos os homens, eles param para pensar nessa possibilidade ou eles não aceitam, né? É bastante frequente acontecer isso, do homem não aceitar que ele tem também algum problema. Às vezes até se recusam a fazer os exames, ou ficam enrolando, não vai na consulta, não faz o exame. E a parte masculina, muitas vezes, falando assim, tecnicamente, é até mais simples. Porque o exame que o homem tem que fazer é um espermograma, basicamente. Agora a mulher tem um monte de exames, ultrassom, exame de sangue, raio-x para ver se tem obstrução nas trompas, e por aí vai, né? Agora o homem é um exame mais simples. Então não tem muito motivo para não fazer. E entra aí também, de novo, um monte de questões sociais, machismo, uma série de questões que não tem absolutamente nada a ver. Pode acontecer com qualquer pessoa, então se foi com você, paciência, vamos resolver. Você já pegou algum caso desses, que o casal chegou na clínica pedindo ajuda e você sugeriu que ele fizesse também esse exame e ele ficou meio assim, não, eu não preciso, não tem nada de errado comigo? Já, infelizmente é muito comum. Eu já tenho filho, o problema eu tenho certeza que não é comigo, é com ela. Já ouvi essa história várias vezes, né? E tem casos até tristes, assim, no dia, a gente faz o tratamento quase todinho. No dia da coleta dos óvulos, o marido, o parceiro, não aparece para fazer a coleta do material dele. Hoje, até, de certa forma, a gente consegue contornar, porque o congelamento de óvulo hoje é muito bom. Mas 15 anos, 20 anos atrás, a gente congelar óvulo era meio que condenar o tratamento ao fracasso, né? O resultado do congelamento de óvulos era muito ruim antigamente. Então isso já aconteceu, não foi uma vez nem duas, não. Aconteceu comigo algumas vezes, né? Na hora de fazer o embrião? No dia de fazer o embrião. O marido simplesmente ou não quer fazer, ele desiste na hora, e já teve caso dele não aparecer. E a paciente ficar desesperada lá chorando, e agora, o que eu faço? Não, pera, vamos congelar os seus óvulos, aí depois você pensa, né, o que você vai fazer, vai convencer ele a fornecer o material, vai deixar guardado, vai um dia achar outro parceiro, vai fazer com banco de sêmen. Né? Tipo... não cabe a mim, né? Mas se eu fosse dar um conselho, se a pessoa não tá ali, não foi até naquele momento e depois de tudo que aconteceu, não quer participar, é melhor mesmo trocar de parceiro, né? Procurar outra pessoa que vai ter mais compromisso com você e com a construção de família, né? E qual é o maior erro de quem acha que pode deixar esse assunto pra depois? Tipo, vai empurrando. Não vou falar sobre isso agora não, vou esperar. Eu acho que é justamente esse é o erro, é deixar esse assunto para depois. Porque quando a gente é mais novo, a gente não tem muito previsão de quando vai ter filhos. Eu não penso em ter filhos agora, com 20, até com 30. E às vezes a gente vai deixando passar e passa do melhor momento.
Então, mesmo que a pessoa não queira ter filhos hoje, eu sempre recomendo, tá, tudo bem, você pode não querer hoje, mas você não sabe daqui a 10 anos. Os planos mudam, a nossa visão de mundo muda, né? Em 1 ano, em 2 muda completamente, imagina em 10, né, o quanto que pode mudar. Então, hoje, com o congelamento de óvulos da maneira como a gente tem, com altas chances de sucesso no descongelamento, a gente não tem mais a perda de óvulos que tinha antes. Vale muito a pena deixar congelados os óvulos. Isso vale principalmente para as mulheres, o homem pode congelar o sêmen também. Mas o sêmen tem uma perda muito menor ao longo do tempo. O homem pode ser pai com grande chance de sucesso até depois dos 40, 50, com uma certa facilidade até. Mas com a mulher isso não acontece. Então, depois dos 35, o óvulo vai perder qualidade, vai perder número. O ideal é congelar antes. Aí se você vai usar ou não, fica a seu critério. Mas pelo menos você já deixou o óvulo congelado e essa dúvida, essa questão de ter filhos ou não ter filhos, em que momento, fica muito mais fácil decidir depois. E acontece um desgaste também no relacionamento, né? Acontece porque os dois têm que estar alinhados. Tem que ser um momento de vida ideal para os dois. Não é uma decisão unilateral. E se for unilateral, em algum momento vai dar algum problema. Então é importante os dois estarem sempre prontos para tomar essa decisão em conjunto. E se não tiver essa sincronicidade aí, essa sintonia de tempo, deixar congelados os óvulos é uma estratégia também, porque a hora que a outra pessoa estiver pronta, os óvulos estão lá, independente do momento de vida. Procurar ajuda médica? Tem. E é o que eu sempre falo, você não tem que ficar carregando essa culpa. Não era o momento. O momento ideal, se fosse, teria acontecido antes. Então, todas aquelas questões que você precisou resolver para ter uma estrutura para ter filhos depois, estão resolvidas. Pensa dessa forma, eu acho que é melhor assim. Os seus filhos vão ter muito mais estrutura para se desenvolver, para crescer no momento que você está agora do que era antes. Você vai ter mais condição financeira de ter um bom plano de saúde, uma boa escola, de poder dar uma educação que você quer, de ter uma moradia mais conveniente. Então, tudo tem o seu momento, né? Não ficar carregando culpa é terrível, não carrega essa culpa. E tem muitos casais jovens também que procuram ajuda? Tem, hoje em dia é mais raro. Até pela condição nossa, né? A gente vai fazer o que hoje? Isso tanto o homem quanto a mulher. A gente vai fazer faculdade, depois você vai fazer pós-graduação, muitas vezes. Aí você entra no mercado de trabalho, você começa a ter um sucesso profissional. Aí chega uma hora que você fica assim, bom, pode ser que tenha uma promoção, então se eu tiver filho agora vai atrapalhar, ou eu vou ser transferida para uma outra cidade, um outro país, e não é o momento de engravidar, ou seja, tem um monte de motivos que a gente acaba adiando o dia, o momento de ter filhos. E aí a hora que chega esse momento, bom, agora tá tudo certo, agora eu tenho já uma família, tenho um relacionamento, já tenho uma casa, estou estável na minha profissão, vamos ter filhos. Esse momento raramente é antes dos 35, antes dos 40 às vezes. Uhum. E aí os jovens não têm essa vontade de ter filhos tão cedo, né? Não é tão comum mais. E aí é que tá o problema, a gente só vai pensar em ter filhos depois dos 35 muitas vezes. E, doutor, não é só engravidar, né? Porque a mulher tem todo aquele processo de 9 meses de gravidez, tem que estar bem. Quanto isso implica a mulher estar bem psicologicamente e ter um relacionamento estável? Ah, tudo. A gravidez é exatamente isso que você falou, são 9 meses. O período que a gente na reprodução humana trabalha ele é um pouquinho mais curto, a gente vai até o 3º mês de gravidez, que é onde ainda tem bastante relação com o tratamento que a gente fez para a pessoa engravidar. Depois do 3º mês, aí é um pré-natal, como qualquer outro pré-natal. Mas a mulher tem que ter todo esse preparo, ela tem que ter um controle de peso ideal, tem que ter feito atividade física, uso de vitaminas, a questão psicológica é muito importante, então ela tem que estar bem psicologicamente, tem que estar num relacionamento saudável também, porque todo aquele ambiente é onde vai se desenvolver a criança. Então a gente chama de epigenética, né, que é o efeito do meio ambiente sobre a expressão dos genes. Então tudo que aquela mulher passa durante a gravidez, a criança vai sofrer os efeitos positivos e negativos daquilo também. Então ela precisa ter uma gravidez saudável para aquela criança poder se desenvolver bem dentro do útero e aí depois que nascer também ter uma vida mais tranquila. E doutor, por que tantas mulheres elas abortam o primeiro filho? Tem uma chance que não é tão pequena, a gente acha que é raro, né? Mas um aborto é muito comum. O aborto, a gente não tem exatamente a porcentagem, mas a gente sabe que varia de 10% até 20% dependendo do estudo. E varia tanto porque às vezes a mulher nem sabe que ela estava grávida. É uma perda muito precoce. Atrasou, por exemplo, atrasa a menstruação 1 ou 2 dias,
Aí ela tem uma menstruação um pouquinho mais intensa, achava que era só um atraso, mas poderia ser um aborto. E a causa principal dessas perdas é a genética. É muito comum a espécie humana fazer embriões que tenham alterações genéticas. Então, esses abortos, na verdade, acabam sendo um tipo de proteção contra alguma gravidez que pudesse ter algum problema genético muito grave. E aí a gravidez não vai adiante e acaba sendo eliminada pelo próprio organismo muito cedo. Além das causas genéticas, tem outras causas, mas essa é a mais comum. O estresse também, ele colabora muito? Pode, o cortisol elevado, é um hormônio do estresse se estiver muito alto, se a pessoa está com pouco tempo de sono, não está se alimentando bem, não está dormindo bem, está num momento da vida muito estressante, também é uma causa importante que pode levar a aborto, sim. Por isso, da importância de escolher o parceiro certo para você conseguir levar uma gravidez saudável até o fim, né? Ah, sem dúvida. Tem que ter a pessoa ideal do seu lado, tem que ter o momento profissional ideal, você tem que estar no momento pessoal também bom, tem que estar, tudo isso tem que confluir para que a gravidez tenha as melhores chances de se desenvolver. Se alguma dessas coisas não estiver funcionando bem, é melhor esperar um pouco. E eu acho que o parceiro de todos esses fatores é o mais importante. Porque profissão, você vai arrumar outro trabalho, outra ocupação em outro momento, onde você mora, onde você está, tudo isso você pode alterar com mais facilidade. Agora, o parceiro é uma decisão difícil, a gente tem que escolher uma pessoa, e a pessoa também escolher a gente, tem os dois lados, mas que seja alguém que vai acrescentar, né? Tem que ser... a gente está construindo uma família, não é só uma gravidez. A gente pensa, eu estou fazendo tratamento para engravidar. Engravidar é uma parte do processo, que não termina ali, né? Depois da gravidez ela continua, vai ter os 9 meses e o parto, e depois tem uma criança. Então a gente, na verdade, está fazendo um tratamento para construir uma família. E se não tem a outra parte da família ali ajudando nesse processo, não vai funcionar bem. E filho é pra vida, né? Filho é pra vida, sem dúvida. Então tem que ser uma pessoa que a gente vai pensar muito se vale a pena, se é a pessoa certa, se a gente vai escolher bem, né? E, doutor, quais são as opções, assim, que você trabalha hoje de fertilização? Hoje existem várias modalidades, né? Todas elas acabam parando na fertilização in vitro mesmo, que é o processo mais comum que a gente faz hoje. Mas a gente pode dividir em 2 tipos. A gente chama de tratamentos de baixa complexidade e de alta complexidade. Então, para resumir, de baixa complexidade é onde a gravidez, onde a formação do embrião, melhor dizendo, acontece dentro do corpo da mulher. Então, é o namoro programado ou a inseminação intrauterina. Então, o espermatozoide vai encontrar o óvulo lá dentro das trompas e vai formar o embrião dentro do organismo da mulher. Os tratamentos de alta complexidade aí são os de fertilização in vitro. Então, também, muito resumidamente, a gente pega os óvulos, pega os espermatozoides, forma o embrião em laboratório e depois coloca o embrião pronto dentro do útero da mulher. Hoje acaba sendo mais comum, o que chega no especialista acaba sendo os tratamentos de alta complexidade mesmo. E aí entra uma série de variações, né? Como é que a gente consegue os óvulos, se usa hormônio, não usa, o tipo de hormônio, o sêmen também, se não conseguir espermatozoide pode fazer cirurgia, se não tiver nem óvulo, nem espermatozoide tem banco de gametas, banco de óvulo, banco de sêmen, inteligência artificial, e por aí vai, né? Hoje em dia a tecnologia não tem limites. E para os casais tem a opção de congelar o embrião, né? Tem, então a gente pode fazer assim. A gente pode congelar só o óvulo, geralmente é quando é mulher solteira ou está em algum relacionamento que ainda não é um relacionamento muito sólido, então a gente recomenda congelar o óvulo. E quando ela tem uma união estável ou um casamento que já tem um pouco mais de estrutura, aí é melhor congelar o embrião. E a gente prefere congelar o embrião porque o embrião ele tem mais ou menos entre 80 e 120 células. E quando a gente faz o descongelamento, a sobrevivência é praticamente de 100%. Já o óvulo, não. O óvulo é uma célula única. Então, o óvulo tem um potencial de perda. É pequeno hoje. Hoje, o óvulo descongela, a gente perde menos de 5%. Mas, ainda assim, tem alguma perda. O embrião é praticamente zero. Então, pensando tecnicamente, é melhor congelar o embrião do que o óvulo. Agora, tem o outro lado também. O embrião, ele não é só de uma pessoa. O embrião, ele é propriedade, né, entre aspas, do casal. Então, os dois têm direitos e deveres sobre o embrião. Se acontecer alguma separação ou algum litígio depois, a pessoa não pode decidir sozinha o destino do embrião. Ela precisa da autorização do cônjuge para ver o que vai fazer. Então, se separou o casal, por exemplo, e um dos dois quer engravidar, se o outro não autorizar, não tem o que fazer, não pode, simplesmente não pode.
E às vezes acontece até de ter judicialização sobre isso, né? A pessoa quer ter um filho porque isso envolve uma série de coisas depois também. A questão genética, herança, guarda, alimentos e por aí vai, né? Então é muito complexo. Congelar embrião tem que ser bem decidido, tem que ter certeza de que você está num relacionamento saudável, um relacionamento estável, porque depois para usar depende do consentimento dos dois. Então tem que fazer com muita certeza, senão o ideal é para a mulher congelar o óvulo, né? Se não tiver certeza, congela o óvulo, porque daí é seu. O óvulo é muito mais fácil também, até em termos de legislação, de regulamentação, para usar e para descartar. O óvulo é uma célula, o óvulo a gente perde todo mês, então você pode ir lá descongelar e simplesmente descarta. Embrião não, o embrião tem algumas regras bem específicas para descongelamento, para descarte, é muito mais complicado, né? E embrião é uma vida em potencial, então envolvem também questões religiosas, questões éticas, questões de cunho pessoal também, então o embrião é muito mais complicado a gente decidir o futuro do embrião do que o do óvulo. E, doutor, o que acontece, por exemplo, se uma das partes... Você já presenciou algo parecido? Uma das partes não autoriza. E o que acontece com esse embrião? Ele vai ficar na clínica para sempre? Fica, porque aí é um problema, né? Pode acontecer de tudo, mas vamos pegar um caso extremo, né? Tem um casal se separou, um deles quer engravidar e o outro não. Então, se a pessoa não autoriza, o embrião não pode ser transferido. Ele tem que ficar lá. Mas aí o casal decide parar de pagar a taxa de manutenção, porque o embrião fica no nitrogênio. Então tem que fazer a troca do nitrogênio, ele fica num espaço físico que ocupa espaço, né, uma área que ocupa um grande espaço do laboratório, tem que ter alguém tomando conta do embrião. Existe um custo de manutenção. E se o casal simplesmente abandona e para de pagar, gera também um passivo financeiro para a clínica que depois pode ser transferido judicialmente. E eu já vivi situações assim, né, que o antigo marido não queria transferir o embrião, a mulher queria, e ela já tinha mais de 45 anos, o embrião tinha sido congelado muito tempo antes, e ela não tinha mais chance, né, de engravidar com os óvulos próprios, não tinha outra maneira, porque ela não tinha mais óvulo depois. Ela entrou na justiça, ganhou uma liminar e conseguiu fazer a transferência dos embriões. Então, acaba às vezes tendo que judicializar essas situações, né? Por isso que é muito complicado, e demora, vai tempo, é um desgaste psicológico, um desgaste financeiro também. Então é muito difícil, o melhor é escolher a pessoa certa. E é um processo muito simples, né, para congelar óvulos, doutor. Inclusive eu fiz e é muito prático. É legal até você contar, né, um pouquinho da sua experiência pessoal, porque tem ainda muito mito, muito medo das pessoas. Sim. E é libertador, né? Eu acho que a parte mais... Você melhor do que ninguém, porque eu nunca vou congelar o meu próprio óvulo, né? Então, pra mim, é um pouco diferente o sentimento, né? Mas a pessoa que faz deve sentir, assim, uma liberdade. E é simples. Tem umas partes, né, meio chatinhas, que é usar os hormônios, estimular a ovulação ali 10, 12 dias. Mas, enfim, não é nada complicado, né? Faz uns ultrassons, 3, 4 dias, congela, né? Então... é muito mais simples do que parece. Existem muitos mitos, né? As pessoas falam, porque você vai ficar inchada, porque o processo é doloroso, mas não é nada disso. É muito prático. É muito prático. Ganha peso? Pode até ganhar, mas é retenção de líquido. 1 quilo, depois você faz xixi e volta ao peso normal, assim, em 2 dias. Não atrapalha quem quiser engravidar naturalmente depois. Não antecipa a menopausa, não causa câncer. Então é super seguro, é simples de certa forma. Claro, é um tratamento médico, tem que ser avaliado por um médico para saber os riscos, os benefícios, né, se está indicado. Mas para quem faz é muito tranquilo, muito mais do que parece. E como que funciona, doutor, aqui no Brasil, a doação de óvulos? Tem algumas regras, então o Conselho Federal de Medicina regulamenta como é que pode ser feita a doação de óvulos. E aí tem 2 situações. Quando a doadora, no caso de óvulos, é conhecida da pessoa ou do casal, precisa ser parente até 4º grau no máximo. Então, se for parente até 4º grau, pode ser doador conhecido. Se for amiga, uma amiga sua não pode doar óvulo para você, você não pode doar óvulo para uma amiga sua, porque não tem grau de parentesco. Então, quando não há grau de parentesco, aí tem que ser doação anônima. Você tem que pegar lá do banco uma doadora de óvulos. E é claro, aí a gente vai procurar por compatibilidade. Quem tem o mesmo tipo de sangue, cor da pele, cabelo, olhos, estrutura física. A gente faz lá o face match, né, que compara os rostos das pessoas, né, vê as características físicas. E aí a doadora que mais se aproximar pode ser a doadora para aquela pessoa, para aquele casal.
E a maioria das doações que a gente tem no Brasil são as anônimas hoje. As doações entre parentes, elas não são tão comuns aqui no Brasil. E porque tem muitas mulheres que não têm óvulos, né? Tem. E aí existem vários motivos. Pode ser desde questão genética, a pessoa já nasceu com um estoque mais baixo, ela pode ter uma qualidade de óvulos muito ruim também por alguma doença externa, endometriose. A gente está hoje, o último dia de março, né, quando a gente está gravando, que é o mês do março amarelo da endometriose. É uma situação que causa perda de qualidade de óvulos e de número também. E ela pode estar simplesmente na menopausa, pode ter mais de 40, 45, ou mesmo que não esteja na menopausa. Depois dos 35, como eu falei, a gente vai perdendo qualidade. Então, quando chega 35 em diante ou 40 anos em diante, mesmo que a mulher tenha óvulos, às vezes a qualidade já não é tão boa e ela tem uma chance muito pequena de engravidar com óvulos próprios. Então, ela vai precisar dos óvulos doados. E qual que é o sinal de alerta, assim? Ela tem que fazer, que ela percebe a endometriose, por exemplo. Quais são os sinais da doença na mulher? A endometriose acaba sendo um pouco mais fácil de perceber ou de ter alguma pista, embora seja muito negligenciada. Então, a endometriose basicamente é cólica durante o período menstrual. Então, se a mulher tem cólica durante a menstruação, ela tem que partir do pressuposto que pode ser endometriose. Não é certeza que vai ser, mas pode ser. Então, não é normal ter cólica durante a menstruação. Tem cólica, é melhor falar com o ginecologista, pesquisar para ver se não é endometriose. Se não for, aí são outras causas. Aí pode ser aumento do volume de sangue, que pode causar mais cólica. Às vezes o colo do útero ele é mais estreito e aí tem mais cólica para o útero contrair e eliminar o sangue. Então, primeiro a gente tem que descartar a endometriose. Agora, a fertilidade é um grande problema, porque ela é silenciosa, né, quando a gente tem infertilidade. Você não percebe que você tem, não dá sintoma nenhum, nem no homem nem na mulher, a não ser que tenha alguma situação grave, né? Teve um tumor, aí teve que fazer quimioterapia, teve um acidente, perdeu o ovário ou perdeu o testículo. Tem que ser alguma coisa grave para a pessoa saber. Agora, ninguém sabe que tem algum problema, a não ser que faça algum exame. Então, para a mulher, o principal marcador é a idade. Deu 35 anos, você não tem nenhum planejamento, nenhuma perspectiva de engravidar, é melhor congelar os óvulos, ou até antes. Agora, o homem é pior ainda, porque o homem não vai saber de nada, ele não tem nenhuma noção que ele tem alguma alteração no sêmen, a não ser que ele faça um espermograma. E a condição mais comum no homem que leva à infertilidade chama varicocele, que é a dilatação das veias da bolsa testicular. E também passa despercebido e começa na adolescência, começa lá com 13, 14, 15, só que os efeitos vão ser sentidos depois de 15, 20 anos. Então, como é que o homem vai saber? Não tem como, né? Muito mais difícil. E o homem não tem esse costume de ir ao médico todo ano como a mulher faz. A mulher ainda tem essa vantagem, porque ela vai no ginecologista todo ano, a cada 6 meses. Então ela acaba descobrindo alguma coisa ali. O homem não, o homem é muito relapso nesse sentido, né? Passa despercebido. Então esse é o grande problema. Se você pensa um dia em ter filhos, é melhor ver essa questão de idade para a mulher. E para o homem, quando já tiver adulto, fazer pelo menos um espermograma bem cedo, né, com 18, 20 anos, para ter uma ideia de como é que tá. Se tiver tudo certo, já deixa em paz aí por um bom período. E, doutor, existe algum risco das mulheres, por exemplo, que tomam pílula para não engravidar durante muitos anos? Isso é perigoso? Não causa nenhum problema. É tranquilíssimo. Não causa a pílula infertilidade. Não causa infertilidade, a pílula é bem segura. O único problema da pílula, problema entre aspas, é que a mulher que está tomando pílula por muitos anos, a pílula faz uma espécie de reposição hormonal, porque a pílula tem hormônio, essa é a ideia da pílula. E aí ela não sente aqueles sintomas de menopausa, né? Onda de calor, secura vaginal, insônia, ela acaba não percebendo. Então tem muitas mulheres que mesmo depois dos 40 continuam tomando pílula e que não percebem. Aí, vou engravidar agora. Ela para a pílula e de repente não menstrua mais. Aí ela descobre que entrou na menopausa. Então mesmo para quem está tomando pílula, é importante fazer um acompanhamento médico anual para ver se está tudo certo, né? Ver se os hormônios estão bons, porque ela pode mascarar algumas situações da falta de hormônio, porque a pílula faz uma reposição hormonal. Por que muitas mulheres têm essa menopausa precoce? Normalmente são questões genéticas. Ela já nasce com alguma alteração genética, que ou o estoque de óvulos dela nasceu com estoque de óvulos menor, e aí acaba mais cedo, ou ela tem uma velocidade de consumo do estoque mais alta, ela gasta os óvulos muito mais rapidamente do que deveria. Então ela tem lá um número fixo de óvulo para gastar ao longo da vida,
é uma quantidade fixa por mês, mas em vez de ela gastar 1.000 por mês, ela gasta 2.000, 3.000 por mês. Então ela entra na menopausa muito mais cedo. Normalmente é genético. Doutora, a natalidade tem se tornado um problema mundial, né? Tem. Isso no Brasil também. A gente acha que não. A gente tem um dado que chama de taxa de reposição da população. Então o ideal é 2,1 filhos. Tem esse ponto 1 aí porque entra na média de milhões de pessoas, né? Então um casal tem que ter 2,1 filhos para só manter a população. No Brasil é 1,6, já está abaixo da reposição. Ou seja, nossa população vai começar a diminuir e mais, né? Nossa população está envelhecendo. Então a gente tem uma série de problemas com isso. Por exemplo, de mão de obra, de força de trabalho. Quem que vai entrar no mercado de trabalho para manter o crescimento da economia do país daqui a 10 anos, 15 anos? E essas pessoas que hoje estão aqui na minha faixa etária, que vão precisar se aposentar daqui a 20 anos, como é que a Previdência vai ter pessoas entrando novas na Previdência para contribuir, para poder pagar a aposentadoria daquelas pessoas que contribuíram 20 anos, 30 anos antes? Então é um problema sério de Estado que algum dia a gente vai ter que discutir. E no Brasil ainda a gente tem um certo tempo, mas tem alguns países que isso é muito mais complicado. Coreia do Sul, por exemplo, Israel, alguns países da Europa, tipo Dinamarca, Finlândia, Noruega, eles têm programas de Estado para custear a fertilização in vitro, justamente para ajudar a aumentar a população, porque lá o problema de reposição da população é muito pior do que a gente tem aqui hoje. Você acha que seria importante aqui no Brasil também ter esse programa de Estado? Sem dúvida, e vai ser alguma coisa que vai ser discutida. Hoje ainda é um tratamento muito caro para o sistema de saúde, mas é muito mais caro não ter essa reposição da população. Então, uma hora a gente vai ter que discutir isso com o governo e ter um programa mesmo de acesso para a população. Porque, infelizmente, os tratamentos ainda são bastante caros, eles não são acessíveis para todo mundo. É um tratamento que ele é meio restrito para a classe A, classe B, por questão de custo. E a gente tem poucas clínicas que fazem gratuitamente pelo Sistema Único de Saúde, pouquíssimas, né? E isso vai precisar ser ampliado com o tempo. Além de ter esse problema com fertilização, nós estamos vivendo uma época que quase ninguém quer ter filhos, né? A minha geração já não quer ter, no máximo, um filho. E essa geração de 20 anos, então, a maioria das pessoas que você conversa nem pensa nessa possibilidade, né? Nem querem ter filhos, o que é terrível, né? O que a gente fez de tão errado para as pessoas não quererem ter filhos, né? Por que o mundo tá tão ruim assim para as pessoas não quererem ter filhos? E eu falo para vocês, a melhor experiência do mundo é ter filhos. Não tem nada mais recompensador no mundo que você ter filhos. Então, não tem como explicar, né? Só quem tem sabe. Então, um dia que vocês tiverem, ou quem já tem, sabe exatamente do que eu tô falando. É desafiador, mas vale a pena. Vale a pena, é desafiador. Eu brinco que é igual o jogo de videogame, né? Que você tem as fases, você vai lutando ali na fase, aí chega no fim de uma fase, tem um chefão. Aí você tem que lutar com o chefão e vai pra outra fase, né? Então é assim também, né? Pra criar filhos é mais ou menos assim. E doutor, quais são os riscos de implantar mais do que um embrião? Esse é outro ponto bem interessante, né? Porque a gente tem aquela concepção de que quando faz tratamento para engravidar, sempre engravida de gêmeos. Uhum. E não é por acaso que tem esse senso comum, porque antigamente, quando começou a fertilização in vitro, a gente colocava muitos embriões no útero, porque a chance de sucesso era pequena. Então eu tinha que colocar mais embriões, 3, 4, 5 às vezes, para poder pelo menos um ficar. Só que foi tudo melhorando, a técnica foi melhorando, os meios de cultura, as incubadoras, a qualidade do ar-condicionado, dos laboratórios. Então hoje, basta a gente colocar um embrião, às vezes 2, dependendo da idade da mulher, para a gente ter um resultado igual era antigamente. E quando a gente coloca 2, o problema de uma gestação múltipla, todo mundo acha que é legal, quero ter gêmeos. É bonitinho você ver a pessoa passeando no shopping com carrinho lá, os 2, roupinha igual. Mas é uma gravidez de alto risco, né? A gravidez gemelar é sempre de alto risco. Principalmente porque pode nascer prematuro. Então, com a prematuridade vem uma série de problemas, né? Pode ter hipóxia neonatal, além da pessoa poder ter diabetes gestacional, hipertensão. Então, é muito arriscado os prematuros extremos, né? A criança pode ter sequelas se for prematuro extremo. E por isso que a gente prefere hoje colocar um embrião de cada vez para não ter gravidez múltipla. Mas tem muita gente que chega na clínica pedindo, quero 2, quero 3. Tem, não, o pessoal adora, né? Não, eu quero engravidar de gêmeos, eu já quero... Porque aí uma gravidez só eu já resolvo, já tenho 2 filhos. Se fosse tão prático assim, seria fácil, né? Mas não é
Não é assim que funciona, infelizmente não é assim. Mas é impossível ter gêmeos idênticos, né? Pode, quando a gente faz o tratamento, a gente coloca embriões diferentes. Aham. Então, eles vão ser crianças diferentes, pode até ser de sexo diferente. Mas o embrião pode dividir, e aí ele vai fazer gêmeos idênticos. Aquele embrião, ele dividiu e fez 2. Né? Então, isso é uma chance pequena, é bem rara, é 1 para 10 mil a chance de acontecer isso, do embrião dividir e fazer 2. Mas pode acontecer, então mesmo na fertilização in vitro pode ter gêmeos idênticos. E é muito bacana a fertilização que você pode descartar algumas doenças também, né, doutor? Explica pra gente como funciona isso. Pode. A gente já tem essa tecnologia, não para todas as doenças, mas para várias, né? Então, quando o embrião chega num estágio de desenvolvimento, que a gente chama de blastocisto, ele demora 5 dias para chegar nesse estágio. E esse é o ponto que o embrião está pronto para grudar no útero. Então, antes da gente colocar no útero ou antes da gente congelar, a gente faz uma biópsia no embrião. A gente retira algumas células da região que vai ser a placenta, então o embrião não morre, não tem perda, e a gente consegue fazer uma análise genética. Então a gente pode ver cromossomos e vários genes. Por exemplo, a gente pode evitar algumas doenças gravíssimas, tipo hemofilia e outras síndromes cromossômicas, né, também que a gente pode evitar. E a gente consegue eliminar até algumas doenças da população se a gente tivesse isso em escala. Né? Eu quero eliminar a hemofilia do mundo. Pode, todo mundo que for hemofílico e fizer um tratamento para engravidar e selecionar embriões que não têm o gene, a gente só vai ter crianças que são livres da doença. E outras, né, distrofia muscular, outras doenças bem graves. Mas a gente só tem uma limitação ética, e aí também de cunho pessoal, né, de cada profissional, que a gente não usa isso para fazer eugenia, né? A gente não quer fazer melhoria genética, a gente não quer ter um super bebê com um QI super elevado, eu quero escolher a cor do olho. Isso não é permitido eticamente, embora até seja possível com a tecnologia que a gente tem hoje. Então a gente reserva para doenças graves, doenças que podem ser incompatíveis com a vida ou doenças ligadas ao sexo também. Essas são permitidas e a gente pode fazer essa seleção dos embriões. A tecnologia está super avançada mesmo, né, doutor? Super avançada, e a própria biópsia, eu acho que ela em muito pouco tempo, a gente vai ver isso, sim, 2, 3 anos, ela vai ser substituída pela inteligência artificial para selecionar os embriões. Então a gente não vai nem precisar mais tirar um pedaço do embrião. A própria análise do embrião por inteligência artificial vai conseguir detectar se tem essas doenças graves, e a gente pode usar, claro, só os embriões normais para levar à gravidez. É isso que eu ia te perguntar. Se descobrir qualquer doença nesse embrião, ele é descartado automaticamente? Quando é incompatível com a vida, sim, que aí a gente tem legislação para isso. Quando é uma doença que seja compatível com a vida, ainda tem um vácuo aí jurídico regulamentatório sobre isso. Então a gente mantém os embriões congelados, mesmo tendo uma doença, até que se tenha uma decisão, né? Até que a gente possa descartar com segurança, ou que de repente pode surgir alguma tecnologia que você pode corrigir aquele problema. Então esse embrião que hoje ele tem algum problema, quem sabe daqui a 5 anos não tenha mais, possa ser corrigido, né? Então por todos esses motivos a gente ainda mantém congelados. Doutor, quais são as dicas para quem está tentando engravidar de forma natural? Pode parecer piada, mas não é. A primeira é tentar. Que eu lembro na época da pandemia, a gente tinha vários casais que estavam prontos para começar o tratamento, aí começou a pandemia, não, vamos dar um tempo, todo mundo tinha receio, né, do que ia ser, ninguém sabia. E aí vários engravidaram natural, né? Então as pessoas não estavam tentando ali, muita gente, né? Então a primeira é isso, a gente fala brincando, mas é verdade. O ideal é ter relação no período fértil. E aí tem que ter o cálculo do período fértil certinho. Normalmente a gente pega a duração do ciclo menstrual, então é o primeiro dia de um até o primeiro dia do seguinte. Então geralmente tem ali 28 dias é o padrão que a gente considera, mas tem mulher que tem 30, mulher que tem 32. Então você pega essa duração, 28 por exemplo, e aí desconta 14, porque depois que ovula são sempre 14 dias. Pode parecer complicado, mas não é. Então é 28 menos 14 dá 14 também, ou seja, a mulher está ovulando no 14º dia. Ah, se o ciclo for de 32, é 32 menos 14, então ela está ovulando ali no 16º, 18º dia, vai ser por aí. Então ela tem que ter relação concentrada nesse período, uns dias antes, uns dias depois. Esse é o ideal, manter as relações ali. Então o primeiro ponto é esse. Ah, mas eu tenho o ciclo desregulado. Então a primeira coisa já é procurar o ginecologista para regular o ciclo. Você pode ter ovário policístico, você pode ter alguma questão. Antes de começar a tentar até, vou começar a tentar, mas tem alguma dúvida, melhor fazer 2 exames. O homem fazer o espermograma e a mulher fazer um exame para ver se as trompas estão funcionando, se não tem nenhuma obstrução tubária. É um nome grande, né? Chama histerosalpingografia. O nome é feio, mas o exame
é bem simples. A gente coloca um líquido ali dentro do útero, ele passa pelas trompas e a gente vê se não tem nenhuma obstrução, se não estão entupidas. Então, se tem um espermograma normal e as trompas estão funcionando, aí o casal pode engravidar naturalmente. Então, a dica basicamente é essa, e não esquecer de fazer um preparo prévio, usar vitaminas, principalmente ácido fólico, mas outras também, ferro, cálcio, vitamina D. Tem que fazer uma reposição mínima para preparar o organismo para a gestação. E, doutor, em relação à fertilização, existe alguma porcentagem de sucesso? Por exemplo, o primeiro embrião é considerado que ele já vai gerar uma criança ou nem sempre? Nem sempre, a gente ainda está longe, né, do 100% por tentativa. Uhum. Mas é assim, depende também da idade da mulher. Então vamos pegar mulheres com menos de 35. A chance de gravidez aí nessa idade é a mais alta que a gente tem. Então em cada transferência de embriões, ou seja, cada vez que eu coloco um embrião de volta no útero, a chance de gravidez é entre 50% e 55% em cada tentativa. Mas no acumulado aí isso aumenta muito. Se eu faço 2 ou 3 transferências, vai para 80%, 90% de chance de gravidez quando a mulher tem menos que 35 anos. Isso é a idade do óvulo. Se ela congelou e está usando com 40, conta a idade quando ela congelou. Agora, se os embriões foram feitos e a mulher tinha mais que 35, aí o número de tentativas que a gente tem que fazer para dar certo aumenta. Se ela tem mais que 40, a gente vai precisar de 2, 3, às vezes 4. Então, por isso que a idade é super importante. E se tipo assim, ele for descartado, ele é eliminado como se fosse um aborto ou não? Até antes, às vezes ele nem implantou, então nem chega a ser um aborto. Ele simplesmente não conseguiu grudar no útero. Aí a mulher menstrua normalmente, ela nem vai perceber, porque são células, é microscópico, ele é eliminado junto com a menstruação. Agora, se ele implantou e aí vai ter um atraso menstrual, a gente vai fazer o teste de gravidez e dá positivo, e aí a perda acontece um pouquinho depois, depende do momento, né? Se aconteceu depois do 3º mês, que é bem raro, né? Mas é bem chato, aí a pessoa tem até que internar, fazer uma curetagem, não dá para eliminar em casa porque é muito perigoso. E antes do 3º mês de gravidez até pode ter uma eliminação espontânea, pode dar um pouco mais de sangramento, mas é seguro de ter isso, de ter essa perda em casa, porque não é perigoso medicamente falando. E depois dessa perda, tem um prazo para fazer uma nova tentativa? Ideal? Ninguém sabe, tem uma lenda também, é um senso comum que tem que esperar 6 meses para engravidar de novo. Na verdade, eu particularmente acho que é exatamente o contrário. Que logo depois que acontece uma perda, o organismo continua super preparado para uma nova gravidez. Claro que a gente tem que investigar a causa, corrigir o que pode ter dado de errado, mas eu não costumo pedir para as pacientes esperarem tanto tempo não. Depois de uma perda, infelizmente não deu certo, 1 mês, 2 meses depois, a gente já pode partir para uma nova tentativa, seja natural ou por fertilização mesmo. E a procura tem aumentado muito nos últimos anos, doutor? Tem, né? Então, a gente tinha, quando eu comecei a fazer reprodução humana, a estatística era mais ou menos 15% das pessoas com infertilidade. Hoje já é quase 20%, então a procura também tem aumentado por todos esses motivos que a gente acabou conversando. As pessoas acabam adiando, deixando para engravidar mais tarde, aí naturalmente não está dando certo. O congelamento de óvulos também, que não era uma realidade, hoje ele é muito mais divulgado, muito mais difundido, né? E você, como outras pessoas que fazem essa influência positiva, né, também divulgam isso, ajuda muito as mulheres se conscientizarem de guardar os óvulos na hora certa, para usar quando elas quiserem. Então hoje tem aumentado sim a procura, e eu acredito que vai continuar aumentando, infelizmente por alguns motivos que a gente não gostaria. Por exemplo, o espermatozoide hoje, ele é muito pior do que era antes. Então 50 anos atrás os homens tinham o dobro de espermatozoides do que eles têm hoje. Caiu pela metade a concentração de espermatozoides. Por problema ambiental, exposição a poluentes, a gente não sabe ainda exatamente, né? Mas a parte masculina também está muito pior do que era antes. Então a procura vem aumentando porque as pessoas têm mais dificuldade em engravidar mesmo. Qual a dica você daria para um homem? Faça um espermograma quando você tiver na idade adulta, né? 18 anos. Faz um primeiro espermograma para você ter uma ideia de como é que tá. Se ele for super bom, aí você pode passar muitos anos tranquilo, né? Que é uma coisa que para a mulher não é bem assim. A mulher tem um tempo um pouquinho mais curto. Mas eu daria essa dica: faça um espermograma com 18 anos. E para a mulher é aquilo que a gente conversou também. Se chegou nos 35, você não tem nenhuma perspectiva de engravidar
ali nos próximos meses, congela os óvulos. Ou se você até antes, eu tenho 25, mas eu tenho certeza que eu só vou querer engravidar depois dos 35. Então congela com 25. Quando você achar que é o momento, para a mulher é ideal congelar o quanto antes. Quanto mais jovem ela fizer, mais óvulo vai ter, mais qualidade de óvulos ela vai ter também. E aí isso aumenta muito a chance dela conseguir usar esses óvulos lá no futuro. E doutora, a mulher pode engravidar até depois da menopausa? Se ela tiver esses óvulos congelados? Pode. A menopausa é uma falta de hormônio que os ovários produzem. Então o ovário para de produzir hormônio, aí também não tem mais óvulos, acabou o estoque. E por causa dessa falta de hormônio, o útero atrofia. Mas o útero ele é um músculo. Então se a gente fizer reposição hormonal, a gente faz musculação no útero. Ele cresce de novo. O útero consegue aumentar de tamanho e voltar a ficar receptivo para uma gravidez. E a gente vê alguns casos, né? Mães que foram avós, né? Que foram mães para os filhos das filhas, fizeram barriga solidária para a própria filha, com 50 anos, 60 anos. Né? Porque ela fez uma reposição hormonal, o útero fica bom de novo e ela consegue engravidar. Então, mesmo na menopausa, se a gente fizer um tratamento, aquele útero pode voltar a receber um embrião e conseguir engravidar. E aí o único ponto é risco clínico e risco para aquela gravidez. A gente não recomenda, embora não seja proibido, que a mulher engravide depois dos 50. Depois dos 50 tem que ter muito mais cuidado. Então a gente recomenda que tenha gravidez ali no máximo até 50 anos. Depois disso a gente vai ter que fazer uma boa avaliação clínica, ver se ela não tem pressão alta, se a parte cardiovascular está adequada, tireoide, uma série de questões, né? Se tiver tudo certo, vai ser uma gravidez um pouquinho mais difícil, mas pode engravidar também mesmo depois dos 50. Por tudo isso e muito mais, a importância de congelar os óvulos na hora certa, né? Porque dá para a mulher aquela opção de escolha. Eu falo que o congelamento de óvulos é a segunda revolução feminista. Então a primeira foi lá na década de 60 do século passado, a pílula anticoncepcional. Então a mulher escolheu que ela não queria engravidar. E agora a gente tem a segunda revolução, que a mulher escolhe quando ela quer engravidar. Ela pode deixar preservada a fertilidade e não tem mais aquela janela, nossa, eu preciso engravidar até os 35 porque senão depois eu não consigo mais. Consegue, deixou o óvulo congelado, pode engravidar com 40, 42, no melhor momento da sua vida, sem ficar dependendo de uma série de questões, principalmente a biológica, né? A biológica você estaciona, as outras a gente resolve. E dá tempo de procurar o parceiro ideal. Que eu acho que é o mais importante, é achar a pessoa ideal para compartilhar com você aquela construção da família. E também, se não tiver, paciência, né? Dá para fazer sem também, dá para fazer com banco de sêmen, produção independente. A gente tem vários casos que acabam optando por ter uma parentalidade solo, né? A mãe solo, que funciona do mesmo jeito, né? Às vezes antes só do que mal acompanhada. Né? Gostei, é verdade. Verdade mesmo, doutor. Porque se você não tem alguém parceiro do seu lado, é melhor fazer sozinho, né? Não é por causa disso que você não vai ter filhos. Você quer tanto ter uma família e ter um filho, mas não tem ninguém que seja adequado, que você tenha encontrado no momento certo. Tudo bem, não era o ideal, mas por que não, né? Ter uma maternidade solo também é possível. Acontece muito isso, doutor? Acontece, tem alguns casos? Tem, bastante. A gente atende bastante, assim, de pacientes que acabam usando banco de sêmen e querem fazer produção independente. Tem bastante, sim. E esse banco de sêmen é a mesma coisa da doação de óvulos? As regras são as mesmas, então tem que ser anônimo, aí não pode ser parentesco, lógico, né? Porque senão vai ter consanguinidade. Tem que ser anônimo o banco de sêmen. E você escolhe pelas características físicas. Você vai ver lá o jeito do doador, é o jeito que você quer que seja o pai, né, genético dos seus filhos. E escolhe a tipagem sanguínea. E tem outros dados também, profissão, hobbies, religião, o QI da pessoa. Então, dependendo do banco de sêmen, eles colocam uma série de curiosidades. E claro, né, os exames todos são obrigatórios, tanto para óvulo quanto para sêmen. Exame genético, exame sorológico para ver doenças infecciosas que não podem ser transmissíveis. Então não é tão fácil assim ser doador, não. A pessoa, para ser doadora, tem que ter uma bateria de exames todos normais para não ter nenhum perigo para quem vai receber os óvulos e principalmente para a criança que vai nascer desse material genético. E em hipótese alguma, você sabe quem é esse doador? O receptor não pode saber, só quem sabe é a clínica e é sigilo. E as pessoas até só doam justamente por causa disso, porque elas têm certeza que vai ser mantido o sigilo e o anonimato. Isso é muito mais comum nos Estados Unidos do que aqui, né? Nos Estados Unidos tem uma diferença. Lá pode ser divulgado. Então a pessoa pode escolher
se quer anônimo ou se quer um doador conhecido. No Brasil não, no Brasil só pode ser anônimo. Então nos Estados Unidos tem essa diferença. Lá você pode conhecer o doador se o doador quiser, é claro. E lá também pode ser pago o material. Então você pode receber para doar sêmen, pode receber para doar óvulo. No Brasil não, tem que ser uma doação altruísta, né? Não pode ter envolvimento financeiro. Então a pessoa tem que doar o óvulo para ajudar alguém mesmo e a mesma coisa o sêmen. Muito bacana. Doutor, e para quem quiser te acompanhar nas redes sociais, você tem site, você quer deixar algum... Sim, pode seguir a gente no Instagram, então tem a minha clínica que é @neovita, neovita.br, neovita.br, e tem a minha pessoal também, que é @fernando.prado.ferreira, é o meu nome completo ali, é o meu Instagram. Doutor Fernando, mais uma vez eu quero te agradecer pela presença, você deu uma aula aqui pra gente, muito bom, agregou muito conhecimento aqui. Legal, foi um prazer, estou à disposição, quem tiver dúvida, manda para mim mensagem aí no direct, que eu vou ter o prazer enorme de responder também, e sempre bom estar aqui com você, esclarecendo dúvidas e trazendo esse conhecimento com certeza de qualidade para todo mundo. A sua clínica é aqui em São Paulo, né? Fica aqui em São Paulo, mas a gente atende também por telemedicina o Brasil e o mundo inteiro. Muito obrigada, doutor. Obrigado. E obrigada mais uma vez pela sua presença. Não esqueça de acompanhar e seguir o nosso canal no YouTube e compartilhar com os amigos. Até a nossa próxima entrevista.